O Salmo 12 nos coloca diante de uma realidade que atravessa os séculos e continua extremamente atual: o desaparecimento da fidelidade e da verdade entre as pessoas. O salmista começa com um clamor urgente: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Essa abertura revela um sentimento profundo de crise moral. Davi olha ao redor e percebe que algo essencial está desaparecendo da sociedade. A integridade, a fidelidade se torna rara. A verdade parece ter perdido seu valor. Em vez disso, o que domina as relações humanas é a falsidade. O Salmo continua dizendo: falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Aqui encontramos um retrato muito claro da decadência moral. Palavras que não correspondem ao coração. As pessoas dizem uma coisa, mas pensam outra. Prometem, mas não cumprem. E utilizam as palavras que não são para construir, mas para manipular, enganar, conquistar o poder. Essa realidade revela algo importante. Quando a verdade perde espaço, a confiança entre as pessoas começa a desaparecer. E quando a confiança desaparece, toda a estrutura da convivência humana começa a enfraquecer. O salmista então descreve a atitude arrogante daqueles que usam as palavras como instrumento de domínio. Eles dizem: com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Essa frase revela um espírito de autossuficiência que ignora completamente a autoridade de Deus. É como se dissessem: ninguém pode nos controlar, ninguém pode nos julgar. Mas é exatamente nesse momento que o texto nos conduz a uma transição poderosa. Depois de descrever o caos moral da sociedade, o salmista apresenta a resposta de Deus. O Senhor declara: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora. Essa frase revela algo extraordinário sobre o pensamento e o caráter de Deus. Ele não é indiferente à injustiça. Ele vê o sofrimento dos oprimidos. Ele ouve o clamor dos necessitados. E no momento certo, ele se levanta para agir. Esse versículo revela uma verdade profundamente consoladora para todos os que enfrentam injustiça. Deus nunca ignora o sofrimento do seu povo. Enquanto as palavras humanas podem ser enganosas e manipuladoras, o Salmo apresenta um contraste impressionante. O salmista declara: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Aqui encontramos uma das afirmações mais belas sobre a confiabilidade da palavra de Deus. Enquanto as palavras humanas muitas vezes são marcadas por falsidade, a palavra de Deus é absolutamente pura. Ela é confiável, ela é verdadeira, ela não contém engano. Esse contraste é extremamente importante. De um lado, uma sociedade marcada por mentiras. Do outro, um Deus cuja palavra é perfeita. Isso significa que mesmo quando a palavra da verdade parece desaparecer do mundo, ela permanece viva na palavra de Deus. O salmista então conclui uma observação realista. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Ele reconhece que a maldade ainda existe e continua presente na sociedade. Mas a diferença agora é que o salmista não termina em desespero. Ele termina com uma convicção firme. Deus preserva seu povo e guarda aqueles que confiam nele. Agora pare por um momento e reflita. Você já teve a sensação de viver em um mundo
onde a verdade parece cada vez mais rara? Quantas vezes vemos promessas quebradas, discursos manipuladores e palavras usadas para ferir em vez de curar? O Salmo 12 nos lembra e nos ensina que essa realidade não é nova, mas também nos lembra de algo fundamental. A verdade de Deus nunca desaparece. As implicações espirituais deste texto são profundas. Primeiro, nós aprendemos que Deus observa cuidadosamente o que acontece na sociedade humana. Segundo, aprendemos que a injustiça contra os fracos não passa despercebida diante de Deus. E terceiro, aprendemos que a palavra de Deus permanece como referência segura em um mundo de discursos instáveis. Agora pense nas aplicações para a nossa vida, pois em um mundo onde as palavras muitas vezes são usadas para manipular, o cristão é chamado a viver de forma diferente. Ele é chamado a falar a verdade, cumprir o que promete, a usar as palavras para edificar e não para destruir. Porque quem conhece a palavra de Deus aprende que as palavras têm poder para refletir o caráter de quem as pronuncia. E se seguirmos o Deus da verdade, nossa vida também precisa refletir essa verdade. Guarde estas verdades no seu coração, pois a verdade, quando desaparece no mundo, ela mesmo assim continua viva na palavra de Deus. Deus sempre se levanta em defesa dos oprimidos, e palavras falsas podem dominar por um tempo, mas nunca terão a última palavra, pois quem vive segundo a palavra de Deus se torna um instrumento de verdade em meio à confusão. E agora, a pergunta que precisa ser feita: em um mundo cheio de palavras vazias, sua vida tem refletido a verdade de Deus? Porque no final das contas, a diferença entre o caos e a esperança está na fidelidade daquele que prometeu. Suas palavras são puras e nunca falham. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.